Bob Esponja sonhar em fritar hambúrgueres no Siri Cascudo, já existia um antepassado lendário, vivendo nas profundezas primitivas do oceano, o Bob Esponja primitivo. Basicamente, ele é a versão Homem das Cavernas do nosso querido protagonista, com um visual selvagem e desajeitado, que inclui dentes pontudos, olhos saltados e um corpo mais irregular e rústico. Afinal, estamos falando de milhões de anos atrás, quando o fundo do mar era dominado por criaturas pré-históricas. Este primeiro antepassado do Bob Esponja apareceu no episódio Ugh, da terceira temporada, em que a série faz uma viagem no tempo para a era pré-histórica. Ele também aparece no episódio em que o Lula Molusca viaja sem querer para o passado em uma máquina do tempo, provando que realmente o DNA do nosso protagonista está na Terra, ou melhor dizendo, no fundo do mar, há muito, muito tempo. Se prepare para conhecer a árvore genealógica bizarra do Bob Esponja, agora com a gente, e explodir a sua mente. Alguns séculos depois, houve outro antepassado do nosso querido Bob, que também marcaria sua época por uma qualidade que não sabíamos até então que havia na família do funcionário do seu sirigueijo, o heroísmo. Estamos falando do corajoso Buck Esponja. Ele foi o ancestral do Velho Oeste do Bob, uma verdadeira lenda que trocou a espátula por um chapéu redondo e uma camisa com listras azuis. O antepassado da família Calça Quadrada apareceu no episódio especial Peste do Oeste, da 5ª temporada, quando a fenda do biquíni ainda era conhecida como Ravina do Olho Morto, e era atormentada pelo vilão Plankton Olho Morto, o ancestral do Plankton atual. Buck salva a cidade, conquista a admiração dos moradores e prova que os Calça Quadrada sempre tiveram vocação para serem heróis. Indo para os dias atuais, o parente mais velho conhecido do Bob era o vovô Calça Quadrada, já falecido, provavelmente por velhice. Não o vemos fisicamente na série, mas sim em quadros e, principalmente, em pensamentos, como quando o melhor amigo do Patrick se lembra do seu conselho de não correr atrás de ônibus, principalmente se ele estiver em uma subida com ângulo de 90 graus. É do vovô Calça Quadrada que o Bob puxou toda a sua quadradeira, já que seu pai e sua mãe são arredondados. Nas cenas do desenho em que vemos o nosso protagonista idoso, sabemos que ele se parece bastante com o seu avô, deixando clara a ligação sanguínea dos dois. E claro, se há um vovô, é claro que há uma vovó Calça Quadrada. E ao contrário do seu falecido marido, ela está vivinha e saudável, apesar de não se lembrar qual é a sua idade ao certo de tão velha que ela é. Foi a sua beleza que o pai do Bob Esponja herdou, já que os dois são bem parecidos em suas formas arredondadas. Ela aparece em vários momentos da série, como no episódio Não Me Faça Rir, onde ela conta pra Bob Esponja que o fato do osso engraçado da sua cabeça ter quebrado era um mal de família que tinha acontecido também com ela no passado, provando que doenças também são passadas de geração em geração. Ainda bem que essa doença só fazia dar risada o tempo todo. Vamos falar agora do pai do Bob Esponja, o Sr. Harold Calça Quadrada. Assim como o filho, ele tem um corpo quadrado na região da cintura, porém Harold possui uma parte superior mais arredondada. Ele tem um bigode grisalho, usa óculos dourados com lentes azuis e apresenta uma coloração marrom claro, com pequenos buracos marrom escuros espalhados pelo corpo. Seu visual combina com o de Bob Esponja, já que ele usa uma camisa branca, calça marrom, cinto preto e amarelo e um chapéu alto branco com uma faixa marrom. Harold nasceu em uma família grande, sendo um dos 5 ou 6 filhos do vovô e da vovó Calça Quadrada. Entre seus irmãos conhecidos estão o Capitão Blue Calça Quadrada e Shermie Calça Quadrada, de quem vamos falar daqui a pouco. Quando adulto, ele se casou com Margaret Bubblebottom, que acabou pegando o seu sobrenome, e juntos tiveram um único filho, Bob Esponja Calça Quadrada. Ele aparece em diversos momentos marcantes da série, como quando vai com Margaret buscar Bob Esponja depois que nematóides destruírem sua casa de abacaxi, ou quando visitam o filho no Siri Cascudo. Em uma dessas visitas, Harold mostra seu lado protetor ao atacar o seu sirigueijo, após pensar que ele estava espionando Margaret tomar banho. Acho que o Bob Esponja não puxou esse lado do pai. Além de Harold, a outra responsável pelo nascimento do protagonista da série é a senhora Margaret Calça Quadrada. Assim como o marido, Margaret não possui um formato quadrado, mas sim arredondado, e também não é amarela, mas sim laranja. Apesar disso, podemos ver que o Bob herdou da mãe os seus belos olhos azuis. Em um flashback, podemos ver como ela ajudou a influenciar a paixão do Bob Esponja por hambúrgueres de Siri, já que quando ela estava grávida, sentiu o desejo de comer o sanduíche do Siri Cascudo e, por tabela, o próprio Bob Esponja se alimentou do hambúrguer pelo seu cordão umbilical, fazendo-o se apaixonar pelo sabor. É revelado que ela e o marido vivem em uma comunidade de casas de repouso chamada Avocondo Acres. Sua casa de abacates apodrece e eles precisam conviver com Bob Esponja até que uma nova casa de abacates cresça novamente. Como uma boa mãe, Margaret sempre cuida de Bob Esponja, o que faz sentido já que o cara tem mais de 40 anos e ainda não se casou. Antes de continuar falando sobre a complexa árvore genealógica do Bob Esponja, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Bob Esponja possui 2 tios, sendo o irmão do seu pai, o Capitão Azul, o mais conhecido. O que pouca gente sabe sobre ele é que o tio do Calça Quadrada ganhou esse nome simplesmente por causa do seu chapéu azul,
Azul, e esse não é o seu nome de verdade. Na verdade, ninguém sabe qual é o seu primeiro nome verdadeiro. Capitão Azul leva uma vida bem mais tranquila. Afinal, ele é um capitão de polícia aposentado do Departamento Policial de Fenda do Bikini e hoje prefere curtir seus dias de sossego, ouvindo música country, bebendo seu suco favorito de tomate e mexendo em bugigangas no rádio e na garagem. Diferente do Bob Esponja, seus olhos são verdes e não azuis, e ele aparece pela primeira vez no episódio Blackjack, mostrando seu lado mais preguiçoso e bem-humorado, mas também revelando o quanto continua envolvido com a família, mesmo depois de pendurar o distintivo. Aproveitando que acabamos de mencionar o episódio Blackjack, vamos falar do primo delinquente do Bob Esponja. Se tem um parente que foge completamente do padrão doce e inocente da família Calça Quadrada, é o Blackjack. Desde jovem, ele sempre foi o tipo de esponja encrenqueira que intimidava o pequeno Bob Esponja por ser mais do que ele, o que não significa muito, sinceramente falando. Sua primeira e principal aparição acontece no episódio Blackjack, da 5ª temporada, quando Bob Esponja descobre que seu temido primo foi libertado da prisão, e ao mesmo tempo que seus pais desapareceram misteriosamente. No final, o episódio revela que Blackjack, na verdade, é uma esponja minúscula, e que agora não representa nenhum mal para Bob Esponja, apesar de sua voz grossa e tatuagens intimidadoras. Mas, sem dúvidas, o maior mistério sobre esse primo do Bob Esponja, na verdade, é quem são os seus pais, o que ainda não foi revelado. Fica. Cousin Blackjack? Outro membro da família que até agora não apareceu fisicamente em nenhum dos episódios da série é o tio Sherm Calça Quadrada. Ele é pai do Stanley, de quem vamos falar já já. Ele é quase uma cópia do Bob Esponja com duas diferenças. Diferente do nosso protagonista, ele usa gravata borboleta e ao invés de ter apenas 2 dentes separados como o sobrinho, ele possui vários. Além de tudo isso, podemos afirmar que com certeza ele não é o membro mais inteligente da família, já que a sua principal habilidade é simplesmente conseguir enfiar uma melancia no seu próprio nariz. O que com certeza é incrível, porém completamente inútil. Entre todos os parentes do Bob Esponja, poucos causaram tanto caos e confusão quanto Stanley Calça Quadrada. Ele é o filho do tio Sherm, de quem acabamos de falar, e o primo atrapalhado e desajeitado do nosso protagonista. E, embora tenha o mesmo corpo esponjoso e o visual amarelo característico dos Calça Quadradas, Stanley se destaca por ser o mais alto e magro da família. Desde pequeno, ele sempre teve o dom de transformar qualquer situação simples em uma bagunça completa, e foi exatamente por esse motivo que o tio Sherm o enviou para a casa do seu primo, na tentativa dele melhorar um pouco. Sua primeira e única grande aparição acontece no episódio Stanley Calça Quadrada, da 5ª temporada, onde ele vai morar com Bob depois de causar muitos problemas em casa. Mas mesmo com todos os desastres, Stanley é um personagem muito querido pelos fãs, por causa do seu carisma e ingenuidade. Ele representa aquele primo desastrado que todo mundo tem. Entre os parentes menos conhecidos da família do Bob Esponja está Todd Calça Quadrada, mas isso tem um motivo. É por Todd é um primo que aparece, mas não aparece em Bob Esponja. Calma que a gente te explica. Aparece apenas em um livro da série lançado em 2005 e nunca na série animada. O livro é sobre uma visita de Todd Calça Quadrada ao primo Bob. Eles se parecem bastante, exceto que Todd tem um bigode e cavanhaque pretos, óculos pretos redondos, uma camisa branca, calças listradas de laranja e azul, uma gravata vermelha com bolinhas verde-oliva e sapatos roxos e brancos. Todd diz a Bob Esponja que ele deve morar na sua casa para sempre. Nos dias seguintes, Todd fica vagando pela casa, deixando apenas caixas de pizza e meias fedorentas. Bob Esponja leva o primo folgado para ir pescar água-viva na terça-feira, depois à escola de navegação na quarta-feira e comprar um hambúrguer de siri na quinta-feira. Bob Esponja e Patrick estão brincando de lembranças, então ele abaixa a rede em Bob Esponja e o coloca no ônibus para o fundo do poço. Então, são apenas Patrick e Todd. No final, Todd não fica lá para sempre e vai embora, para a sorte do Bob Esponja. Não podemos deixar de mencionar o mais conhecido descendente do nosso protagonista, Bob Esponja Neto. O neto de Bob Esponja aparece no episódio The Great Patty Caper, 75 anos no futuro. Ele ouviu a história do avô sobre o Great Patty Caper, mas a ignorou completamente, jogando videogame e dizendo: "Bati meu recorde." Ele se parecerá com seu avô, Bob Esponja, mas com um chapéu vermelho, uma voz mais clara e roupas diferentes. Como Bob Esponja tem 33 anos na série, ele terá 109 anos durante a infância do neto. Encerramos agora, e se você acha que essa árvore genealógica é doida, espera só até ver o próximo vídeo. Você não vai querer perder. Enquanto